Quarto ano, tudo bem com vocês? Nós vamos para a nossa aula da semana 11, então foca nos estudos. Vamos começar com língua portuguesa. Vamos aprender um pouquinho sobre o gênero textual relato pessoal. O relato pessoal é um gênero textual oral ou escrito, em que são relatadas as experiências que já foram ou estão sendo vividas pelo autor. Nesse tipo de texto, é importante que se tenha um título, um tema e seja dividido em parágrafos. Você sabe o que é um parágrafo? Parágrafo, ele tem uma função estética e também estrutural. O parágrafo é identificado no texto pelo seu início afastado da margem do papel, o que facilita tanto ao escritor como ao leitor o entendimento das ideias principais do texto e facilita a compreensão do texto. Observe o texto abaixo, ele está dividido em parágrafos e cada parágrafo fala de um assunto referente ao texto. Então, esse texto tem 5 parágrafos e, como você pode observar, cada parágrafo se inicia distante, tem um distanciamento da linha da margem da folha. Eu deixei para vocês esse marcador de parágrafos. Você vai recortar e colar em um papel durinho, porque ele vai facilitar para você na hora de demarcar o seu parágrafo, porque é importante que todos os parágrafos do texto sejam de um mesmo tamanho. Assim, além de organizar o seu texto, vai ser mais fácil para as pessoas entenderem quando lê o seu texto, ok? Agora nós vamos para os substantivos. Substantivo é tudo aquilo que nomeia as coisas em geral. Substantivo é tudo que pode ser visto, pego ou sentido. São palavras que dão nomes aos seres. Por exemplo, bala, porta, flor, menina, Maria. Todas essas palavras são substantivos. Os substantivos podem ser classificados em vários grupos, mas hoje nós vamos aprender apenas dois: os substantivos comuns, que são aqueles que se referem às coisas em geral, e os substantivos próprios, que são aqueles que nomeiam um ser específico dentro de um conjunto. São nomes de pessoas, estados, países, time de futebol, etc. Todo substantivo próprio deve ser escrito com letra maiúscula, não se esqueça. Então, observe essa imagem: é uma loja de doces. Então, loja é um substantivo comum. Já o nome da loja, Doce Sabor, é um substantivo próprio. Agora, observe essa: menina. Menina é um substantivo comum. Já o nome da menina, Ana, é um substantivo próprio, porque se refere a essa menina. Como você pode observar, os dois substantivos próprios estão com letra maiúscula. Agora nós vamos para a geografia e história. A vida no campo. A vida no campo é menos agitada do que a vida na cidade. No campo, não há vai e vem de pessoas, carros, caminhões, como é comum na cidade. No campo, há muitas atividades que dependem do ritmo da natureza. É preciso, por exemplo, esperar a época certa de plantar e de colher. O trabalho no campo consiste basicamente na agricultura, pecuária e extrativismo. Maçã, laranja, limão, batata, feijão, milho, arroz e muitos outros alimentos que consumimos no dia a dia são produzidos no campo. Você sabe qual é a atividade econômica que produz esses alimentos? Se você respondeu agricultura, você acertou. A agricultura é a atividade de cultivar a terra, preparar o solo, semear e no tempo certo colher o que foi produzido. A agricultura é uma das atividades que mais dependem da natureza. Temos também a pecuária. A pecuária é a atividade de criação e produção de animais. Da pecuária obtém-se ovos, carne, leite, mel e muitas outras coisas.
Temos também o extrativismo. O extrativismo é a atividade de extração ou coleta de recursos naturais para os fins comerciais ou industriais. Então, para fabricar geladeiras, carros, cadeiras e muitas outras coisas, nós utilizamos matéria-prima que são extraídas, como por exemplo a madeira, o ouro, o carvão, o minério de ferro e muitos outros. A caça e a pesca também é uma atividade extrativista. A vida na cidade. A cidade concentra diferentes atividades econômicas. As principais atividades desenvolvidas na cidade são a indústria, o comércio e a prestação de serviços. O trabalho na indústria, geralmente, as indústrias se instalam nas cidades. Nas indústrias, os operários transformam matérias-primas em diversos produtos, assim como você pode ver na imagem abaixo, é uma indústria de motocicleta. Então, foi transformadas as matérias-primas em um automóvel, né? Em uma motocicleta. Temos também o comércio. O comércio consiste na compra e venda de mercadorias. Os consumidores são as pessoas que compram a mercadoria para o próprio consumo. Os produtos consumidos podem ser alimentos, calçados e roupas. Os comerciantes são as pessoas que vendem as mercadorias para os consumidores. E temos também os serviços, que são atividades prestadas para uma pessoa ou empresa, sem que haja a produção de mercadorias ou de bens materiais. Exemplos de serviços são os de motoristas de ônibus, táxis ou aplicativos, médicos, professores, dentista, entre outros. Agora vamos falar um pouquinho sobre a relação entre campo e cidade. Você já deve ter percebido que a cidade e o campo se relacionam constantemente, trocando produtos e serviços. Na cidade, saem muitos produtos utilizados pelos habitantes do campo, como roupas, calçados, ferramentas, máquinas, livros e muitas outras coisas. Os habitantes do campo também utilizam os serviços prestados na cidade, serviços de saúde, serviços bancários e correios. Já do campo sai a maior parte dos alimentos consumidos pelos habitantes da cidade, como frutas, hortaliças, leite, carne e ovos. O campo também fornece muitas matérias-primas para a indústria. Então, como vocês podem observar, a relação entre campo e cidade é constante e o campo está ligado à cidade, assim como a cidade está ligada ao campo. Agora nós vamos para a matemática. Vamos aprender um pouquinho sobre comparação. Para comparar valores de numerais, usamos o símbolo maior que e menor que ou igual a. Eu vou dar um exemplo com imagem. O menininho é menor que o meninão. O símbolo, para você não se esquecer, a pontinha do símbolo sempre vai indicar o menor. Agora vamos fazer um exemplo com os numerais. O 17 é maior que o 13. Como você pode observar, a pontinha do símbolo está apontando para o 13. Então, a pontinha do símbolo de maior que ou menor que sempre vai apontar para o menor numeral, ok? Agora nós vamos para a decomposição. Para fazer a decomposição dos numerais, nós desmontamos e separamos em unidades e ordens que formam os números. Por exemplo, o numeral 943, ele tem 9 centenas, 4 dezenas e 3 unidades, ou 900 mais 40 mais 3. Então, essa é uma forma de decomposição de numerais. Agora nós vamos relembrar um pouquinho as unidades de medida de tempo. O relógio é usado para medir o tempo. Ele marca as horas, os minutos e os segundos. O relógio analógico tem dois ponteiros, um grande e um pequeno.
E além desses dois ponteiros, os relógios costumam ter um outro ponteiro que marca os segundos. O ponteiro menor marca as horas e o maior marca os minutos. Uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. No relógio analógico, para saber os minutos, multiplica-se por 5 os numerais do relógio. O relógio ao lado, por exemplo, ele indica 3 horas e 40 minutos, porque o ponteiro pequeno está próximo ao 3 e o maior está no 8. 5 vezes 8 é igual a 40, então são 3 horas e 40 minutos. Nós vamos rever também um pouquinho sobre as medidas de massa, que consiste em determinar a matéria que um corpo possui. As medidas de massa mais usadas são o quilograma, representado por kg, e o grama, representado pela sigla G. A balança é um instrumento para medir a massa de diferentes objetos. Temos a medida de capacidade, que é o litro e o mililitro. Quando medimos a capacidade de um determinado recipiente, estamos dizendo a quantidade de litro que cabe nele. O litro, simbolizado pela sigla L, é a unidade padrão para medir a capacidade, mas o mililitro, ml, também é muito usado. E por fim, nós temos a unidade de medida de comprimento, para medir a distância e o comprimento de pessoas, ruas, estradas, tecidos. Usamos o metro. Um metro simbolizado pela letra M, é igual a 100 centímetros, simbolizado pela letra CM. Mas para medir grandes distâncias, utilizamos o quilômetro, representado pela sigla km. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as formas geométricas. As formas geométricas estão presentes em todos os lugares da nossa vida. Se observarmos, por exemplo, a porta da nossa casa, ela tem a forma de um retângulo. Já a janela tem a forma de um quadrado, o prato tem a forma de um círculo e por aí vai. Eu vou apresentar para vocês agora algumas formas planas, figuras geométricas planas. Estão aí o círculo, o quadrado, o triângulo, o retângulo, o losango, o pentágono e o hexágono e o paralelogramo. Então, essas são as nossas formas geométricas planas. E por hoje é só, pessoal. Lembrando que se tiver dúvidas, estamos à disposição no nosso grupo para auxiliar. Então, beijos, beijos, beijos e até a próxima!